Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal, mais um episódio da nossa série Fundamentos da Adoração. E antes de tudo, você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder as notificações e deixa um like para nos ajudar e a impulsionar cada vez mais para chegarmos à nossa meta, tá bom? Ajude-nos também nos seguindo no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades, ficar por dentro de todas as enquetes que aparecer no canal, tá bom? E como vocês também sabem, nós temos um apoiador que é a T-Coach, uma marca de camisa aqui da região de Governador Valadares, de extrema qualidade, que tem a finalidade de entregar o melhor produto possível ao seu cliente com um preço muito acessível, né? E com o cupom TALES10 você ainda tem desconto nessa compra total e ajuda a guardar um dinheirinho a mais no seu bolso, tá bom? Sem mais delongas, vamos adiante. Bom, na aula anterior, né, no vídeo anterior, vou colocar assim, a gente viu para que fomos criados e quem é Deus. Nós vimos que sobre para que fomos criados, nós fomos criados para comunhão com Deus, né? Nós fomos criados para ter um direcionamento de ter continuamente um tete a tete com Jesus. E após isso, a gente vê, né, quem é Deus, qual é a revelação de que nós damos sobre quem é Jesus, né? E isso é muito importante, porque cada passagem a qual eu trazer para vocês, nós vamos ter um entendimento muito profundo e incisivo em cada parte sobre o que vamos fazer. E agora, é uma coisa muito importante. Thales, o que é adoração então? Se eu já sei para que eu nasci, para que eu fui criado e quem é Deus, o que é adoração? Simples, simples. Adoração é o fruto do que eu tenho entendido de Deus. Uau! Pera lá. Então adoração é o produto final do meu entendimento de quem é Deus? Sim, adoração é exatamente isso. Por quê? Porque a gente já vem falando há um bom tempo nesse canal e os demais ministros, né, têm falado isso há muito tempo, que a caminhada com Deus não é algo imediato, e sim algo que é construtivo, é um processo, é cada dia vivendo uma nova etapa. E precisamos e devemos compreender e ir em direção ao que está nos levando. Esta é a intenção final sobre o que é adoração. Então, colocando num contexto de uma árvore, o ápice de uma árvore é gerar o seu fruto. E esse é o nosso ápice, a nossa adoração. É quando nós, como sementes, fomos plantados, fomos regados, fomos cuidados, fomos aparados quando necessário e quando chegou o tempo correto, demos o fruto saboroso, o fruto doce, o fruto que a textura está perfeita, que a casca ela está bonita, ela está corada. Entende onde eu quero chegar? Ela tem todo aquele brilho dos nutrientes, você vê que ela foi nutrida. É isso que nós precisamos compreender. Olha o que lá em Jó 42:5 fala para nós. Acompanha comigo na tela aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Galera, olha o que a palavra está falando para nós. Enquanto Jó não tinha o fruto de quem era Deus, de que, porque ele foi criado, ele não poderia entender que o só ouvir falar de Deus, o conhecer de Deus só de ouvir, não era suficiente. Esta é a passagem interessante desse texto. Porque enquanto eu conheço Deus, ouvindo o pastor falar, ouvindo meu irmão falar, ouvindo os meus pais me apresentarem, não é o suficiente, porque eu não gerei o fruto de quem é Deus para mim. Se eu não gero o fruto de quem é Deus para mim, eu não gerei adoração no meu coração. Eu não gerei uma adoração que ela veio das minhas entranhas, ela veio das minhas vísceras e foi para fora, foi externada. Aí o jeito que você vai adorar é uma outra história. Se você vai dançar, se você vai gritar, se você vai cantar, vai pular, se você vai rodar,
entendeu? Ou então você vai ficar quietinho, queimando em adoração. É semelhante a Paulo, meus irmãos. Quando Paulo está a caminho de Damasco e Jesus aparece a ele e ele cai do cavalo e depois ele se torna cego e Jesus manda ele em direção a um certo homem para orar por ele as escamas dos seus olhos caírem. Esta é a finalidade de uma adoração, ter as escamas dos olhos caídos, contemplar quem é Deus pelo fruto da nossa revelação de quem Ele é. Entende onde eu quero chegar? Gente, isso é muito denso de se entender de uma maneira muito rasa. Então, ou breve, na verdade, eu não posso ser mais sucinto do que isso. Eu tenho que te falar que a sua adoração, ela vem do seu conhecimento de quem é Deus. Então, aonde eu quero ir com você aqui? Quanto mais você adorar a Deus, em espírito e verdade, quer dizer que o seu fruto cada vez está sendo maior. E cada vez maior o seu fruto quer dizer que o seu começo foi mais bem preparado. Que as suas raízes, elas foram bem fincadas na terra e ela consegue puxar nutrientes cada vez mais do fundo da terra. Entende onde eu quero chegar, gente? Nós temos que entender simplesmente, enquanto eu escuto quem é Deus, eu não consigo contemplar quem é Deus. Enquanto eu não tenho quem ver e fitar os meus olhos, eu não consigo entender a grandeza que Ele é. E enquanto isso acontece, a gente começa a criar falsas imagens de Jesus. Há uma canção que chama Único, do F-Hop, né? Que é Florianópolis House of Prayer, se eu não estou enganado. E a ministrante, eu esqueci o nome dela agora, ela para ministrar, ela para o hino, né, e ministra, ela fala assim, olha, eu sinto que nós deveríamos pedir perdão a Deus pelas falsas imagens que a gente constrói dele. Ah, Thales, idolatria? Não, não, não. A imagem de grandeza. O nosso Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que a gente não consegue ter dimensão do que tamanho ele é. Lá em Isaías 6, onde o profeta Isaías contempla a visão, ele fala, viu o Senhor no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchiam o templo. Gente, independente do templo que for, se for grande ou pequeno, imagina o tamanho do nosso Deus para a orla das suas vestes cobrirem o templo. Essa é a grandeza do nosso Deus. Nós não temos como medir a grandeza dele, às vezes a gente fica assim, medindo e delimitando a grandeza dele por não ter uma revelação de quem ele é, de não ter um fruto de quem ele é. E nós precisamos entender isso. Olha, lá em Efésios 1:3, acompanha comigo na tela. Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, Paulo revela quem é Deus para ele. Olha o que ele fala: bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quem Paulo confessa que é Deus para ele. Além de ser o Deus da salvação dele, ele fala, bendito seja ele, porque ele é Pai do nosso Senhor. Então ele é o nosso Senhor. Esta é a revelação de Paulo sobre quem é Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais eu ter intimidade com Deus, quanto mais eu ver Deus, quanto mais eu querer e viver dentro da vontade, da presença de Deus, mais a minha revelação aumenta. Se a minha revelação aumenta, a minha adoração aumenta. E o fruto da minha adoração vai ser cada vez mais vistoso e aparente e agradável ao nosso Senhor Jesus. Isso é simples. E nós precisamos entender isso de uma maneira bem simples. Olha, se a gente entende o que vai ser um princípio básico de oração, lá em Gênesis 22:5, a primeira aparição de que é adoração, porque é quando Abraão ele vai levar o seu filho Isaque para o sacrifício, e ali nós entendemos o que é adoração.
em sua essência, é um sacrifício. De quem? Minha, sua. De que, Thales? O que nós estamos sacrificando? A nossa carne. Estamos matando ela e falando, olha Deus, pra mim isso aqui não vale. Assim como há uma canção da Isadora Pompeu que fala, toma as minhas mãos, eu não preciso delas, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. É exatamente isso. Se o meu coração, se a minha vida, se as minhas mãos, se o meu corpo não servir para adorar o Senhor, tira de mim. É direto e reto. Essa é a direção que a gente deve ter no Evangelho. Curto e grosso. E isso nós temos que entender. A oração, ele tem que haver um sacrifício. Um sacrifício de eu deixar de ver uma série que eu gosto, deixar de praticar um esporte por um momento, deixar de ver um filme, deixar de, não sei, de fazer algo que é muito prazeroso para mim, mas que não glorifica nada a Deus para glorificar a Deus. Essa é a realidade. De um jeito mais chulo, deixar o pecado de lado, que glorifica a carne, e fazer a vontade de Deus, glorificar o Espírito Santo. Essa é a verdade. E é isso que nós precisamos entender. Quando estamos adorando, numa revelação de quem é Deus, aí nós podemos dizer, agora sim nós estamos adorando em espírito e em verdade. Agora sim, quando entendemos que estamos adorando porque nós estamos nos baseando em uma revelação própria de quem é o Deus da minha salvação. Porque anteriormente era o Deus dos meus pais. Lembra quando Deus ele se apresenta a alguns do Velho Testamento? Olha, Abraão, eu estou me apresentando a você. Aí passa para a próxima, olha Isaac, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Aí chega Jacó, olha Jacó, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. O que isso quer dizer? Eu sou o Deus dos seus antepassados, mas agora eu quero ser o seu Deus. E quando a gente tem uma revelação, é isso que nós estamos falando. Antes você era o Deus dos meus pais, agora o Senhor é o meu Deus. E não quer dizer que eu estou falando que Deus eu tomo conta de quem Deus opera. Não. O que eu quero dizer é, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Essa é a pegada. Deu para entender? Porque é muito importante você compreender isso, meu irmão. E se você não entendeu, por favor, deixa aqui nos comentários que eu dou um jeito de te explicar da melhor maneira possível. Mas olha, pausa o vídeo, volta e tenta entender, porque, gente, é muito importante este entendimento. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para ter uma revelação de quem é Deus e entregar a Ele tudo que é de direito. Amém? Bom, espero que tenha feito sentido para você. Fique com Deus. Até o próximo episódio. Não perca, que Deus vai falar muito com você. Até a próxima aí. Tchau, tchau.